Olá, muito bom dia a você que nos acompanha sempre na telinha da SIC TV, começando o nosso Viver Bem, falando de saúde, qualidade de vida e de bem-estar. A cada sábado com um novo tema, então hoje a gente dá início então ao programa, porque de uma hora para outra passamos a nos adaptar em diversos sentidos, em virtude da pandemia. Precisamos aprender novas formas de trabalho, consumo e de socialização. Mas com as restrições para sair de casa, precisamos principalmente levar para a sala de estar as atividades físicas que antes eram feitas em academias e parques. Diante da ameaça que o novo vírus oferece à saúde das pessoas, manter um comportamento sedentário pode ser ainda pior. Isso porque a prática de atividades físicas melhora o sistema imunológico e ainda contribui para o combate de doenças crônicas, que podem agravar as consequências do coronavírus. Então, para falar sobre a importância da atividade física pré e pós-Covid, convidamos o ortopedista Dr. José Wilson Cirbino Júnior, que pode chegar aqui com a gente para nos ajudar a entender um pouquinho mais sobre este tema. Tudo bem, doutor? Tudo bem, bom dia, Renata. Seja bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado, prazer estar aqui. Doutor, a gente já está cansado de saber, né, que a prática de atividade física, que o exercício físico, ele ajuda na saúde de todos nós, né, na saúde das pessoas. Mas qual que é a importância, então, de praticar exercícios, de ter esse hábito durante uma pandemia causada por um vírus que atinge o sistema imunológico? O exercício sempre foi visto como um promotor de saúde, né? O exercício feito da maneira correta, o exercício moderado. Especificamente para o sistema imunológico, existem evidências de que, principalmente nas doenças virais, a pessoa que tem o hábito de fazer exercício constantemente, ela tem esse ganho, essa melhora do sistema imunológico, essa preparação do sistema imunológico para uma resposta viral. Quando a gente fala hoje em dia em evidência, isso está muito na moda, né? A gente não pode afirmar nada com muita certeza, mas existem evidências de que quem faz atividade física constante acaba tendo uma resposta imunológica mais adequada, não só para o Covid, mas para as viroses respiratórias ou para qualquer quadro de virose. E o exercício físico, ele provoca respostas hormonais no indivíduo? Sim, o exercício físico, ele modula melhor as respostas hormonais, né? Ele elimina os malefícios do cortisol, por exemplo, que o sedentarismo traz. A gente tem os hormônios da excitação, como a serotonina ou a endorfina, que são produzidos no exercício físico, e isso explica, às vezes, porque existe aquela sensação de bem-estar pós-exercício ou até aquela dependência do exercício físico, né? A resistência à insulina, a resistência à leptina. Então, várias alterações que são ruins para o nosso organismo, que o sedentarismo traz, a atividade física constante vai reverter e vai trazer melhora. Isso vai fazer total diferença na qualidade de vida do indivíduo? A médio e longo prazo, com certeza. Eu acho que o exercício hoje deixou de ser moda, é uma questão de saúde, sabe, Renata? A atividade física hoje, o sedentarismo, ela melhora a sobrevida, ela muda a qualidade de vida, ela muda a dor que você vai ter daqui a 20 anos. Então eu vejo o exercício hoje como uma necessidade, como uma prescrição médica, e não como só um lazer. Tanto que nesse ponto das alterações hormonais, doutora, a gente percebe que muitas pessoas elas buscam, às vezes, o exercício pelo lado estético, mas vão sentindo ali a diferença no dia a dia, na melhora da qualidade de vida. Com essas alterações hormonais, isso passa a ser um hábito ali por gosto, por prazer, por hobby, né? Por você se sentir melhor, né? Quando você tem sempre o lado estético e muitas vezes também a história do peso, a perda de peso, que é o que motiva, acho que a maioria das pessoas a recomeçar. E é interessante porque a perda de peso, o exercício, é essencial na manutenção dessa perda, mas na perda ele sozinho talvez não resolva. Mas a pessoa começa a se sentir melhor ou a ter respostas que fazem que aquele comportamento seja adquirido para sempre. Você vê muito frequentemente pessoas que nunca fizeram atividade física e de repente se encantam com corrida, hoje com bicicleta, que de repente está na moda, ou com academia, né? Então isso traz também pela sensação de bem-estar, mas também pela serotonina e pela endorfina que trazem aquele vício, aquela dependência do exercício. A gente sabe aí que o corona ele tem uma lista extensa de doenças pré-existentes que podem agravar a infecção, né, pela Covid, né? A hipertensão, diabetes, os cardiopatas também fazem parte do grupo de risco. E a obesidade também é um dos fatores que podem causar esse agravamento, né?
Com certeza. Falando do Covid especificamente, lá atrás, no começo da pandemia, a gente percebeu que, eu brinco que o Covid é gordofóbico, né? Ele tem gordofobia. A obesidade é uma das doenças que agrava ou que tem se mostrado um complicador em muitos pacientes com Covid. Eu, pessoalmente, perdi 23 quilos desde que começou essa brincadeira de medo. Falou, peraí, vamos, se não é pela atividade física só, vamos tentar buscar a saúde. Porque os adipócitos ou o acúmulo de gordura, de uma maneira global no organismo, no fígado, nos vasos, isso tem se mostrado um fator complicador de Covid. Então, eu acho que a pandemia ainda está ativa, quem conseguir cuidar um pouquinho melhor da saúde, cuidar do peso, não é só a obesidade, né? O exercício traz melhoras respiratórias, cardiovasculares, mas quem conseguir aliar a atividade física na prevenção do Covid vai ter um ganho certamente se for exposto ao vírus. Há uma explicação, doutor, por que a obesidade faz parte do grupo de risco? Como é que o Covid age nas pessoas que estão acima do peso? Existem várias teorias, entendeu? Mas isso está relacionado principalmente com o número de adipócitos ou com o acúmulo de gordura. E eu acho que não seria só a gordura, porque geralmente o aumento da gordura ela vem com o diabetes, né, com o que a gente chama de síndrome metabólica, o triglicéride alto, o colesterol alto, o diabetes elevado e o acúmulo de adipócitos. Então, as teorias são por causa desse mal global que a obesidade traria para o corpo humano. A resposta das pessoas que praticam a atividade física, que estão mantendo um peso ideal para o seu biotipo de corpo, ela tem sido melhor? A resposta tem sido melhor, eu acho que os casos têm sido mais leves. Mas a gente não pode afirmar com certeza, né? Tudo muito novo, tudo muito novo, tudo muito recente, o vírus mudando. Hoje a gente já tem as mutações que já estão surpreendendo a gente. Mas, de uma maneira geral, os estudos mostram que é como se você estivesse mais preparado para passar por aquilo. Mas como que eu posso vencer o sedentarismo, doutor? Nunca fiz atividade física ou, de repente, me acomodei, né? Eu percebo também que muitas pessoas, a gente tinha vários grupos que mantinham o hábito, mas se perderam, né? Com abre e fecha das academias, com medo, com receio. Como vencer o sedentarismo neste momento? Eu acho que o sedentarismo ele é multifatorial. Você tem um viés comportamental também, tem um pouco de cabeça, eu acho que tem muito de cabeça, né? Quando a gente fala em doença, a gente pensa sempre na parte física, orgânica, e esquece às vezes a parte mental, que é uma das que mais foi atingida nessa pandemia toda. Hoje tem muita ansiedade, muito estresse, muito medo, né? E o exercício físico, inclusive, para esse tipo de sintoma, ele também tem um efeito muito bacana por causa desses hormônios que agem no cérebro. Eu acho que cuidar da cabeça é o começo. Tem muita gente aliando coisas como meditação, que também daria para conversar muito sobre os benefícios da meditação na promoção de saúde, também em diabetes, obesidade e até na imunidade, né, com atividade física. O primeiro passo é decidir. Fala, poxa, eu preciso mudar minha vida, eu preciso alterar isso, não está legal desse jeito. Eu acho que a pandemia trouxe uma série de opções. As academias já estão abertas, operando de uma maneira diferente, trabalhando de uma maneira alternativa, mas abertas há 7, 8 meses, sem que a gente tenha visto nenhum caso de complicação severa porque as academias estavam abertas, né? A gente não tem história de foco de infecção em academia em Porto Velho. Mas a gente veio também, nesse meio tempo, com muita gente trabalhando online. Então você tem consultorias, você tem atendimento online, você tem espaços públicos um pouquinho potencializados. Eu acho que o que a gente precisa fazer é fazer um caminho de busca de profissionais adequados para que você tenha a avaliação, pré-participação e faça essa atividade da maneira correta. Muito bem, o doutor vai dar mais dicas para a gente, então depois do intervalo, que é bem breve, você de casa não saia daí. Muito bem, estamos falando da importância da prática de atividades físicas, principalmente neste momento de pandemia. Estamos recebendo o Dr. Serbino Júnior, que é ortopedista, do José Wilson Serbino Júnior, para a gente entender todos os benefícios e incentivar você de casa a buscar mais qualidade de vida e realizar promoção
em saúde. Doutor, então no bloco anterior comentamos justamente aí, a gente apresentou algumas dicas de como sair do sedentarismo. Então, para isso, para a gente poder incentivar ainda mais o nosso telespectador, a gente foi atrás de alguém que conseguiu mudar os hábitos na pandemia, tá? E adotou a prática de exercícios físicos em sua rotina. Ela é a Andreia Paula, nós vamos ver agora a história dela, para você de casa aproveitar e se inspirar. Praticar atividade física está entre os hábitos recomendados para uma vida saudável. Melhora o sistema imunológico e ainda contribui para a proteção e o combate às doenças crônicas. Andreia, aos 39 anos, decidiu mudar os hábitos após ser diagnosticada com diabetes tipo 2. E aí, perante esse diagnóstico, eu tive que pensar, eu tive que, assim, refletir e falar assim, qual é a mãe que mãe que eu vou querer ser para minha filha? Eu queria ser uma mãe doente, uma mãe que estivesse ali sempre com alguma restrição, ou eu queria ser uma mãe saudável? Eu mudei a alimentação completamente. E eu falei, como é que eu vou fazer? Eu vou ter que encarar agora fazer atividade em casa. Eu vou ter que fazer isso. E aí eu comecei a trabalhar isso em mim, eu vou precisar ter que ir para a internet. E aí eu comecei para a internet olhar exercícios. Eu ainda não gosto de exercícios, eu ainda não estou apaixonada pelos exercícios, mas todos os dias eu uso o poder da disciplina. Com o distanciamento social promovido para evitar a proliferação do novo coronavírus, a atividade física no Brasil caiu cerca de 20%. No entanto, as pessoas começaram a se exercitar mais dentro de casa. O funcional, por exemplo, aumentou cerca de 94%. Mas uma outra modalidade que cresceu foi o ciclismo. A venda de bicicletas aumentou mais de 100% em 2020. E foi sobre 2 rodas que Andreia conseguiu emagrecer 16 quilos e vencer o medo. Isso, meu esposo, durante a pandemia, ele descobriu o ciclismo. E ele já estava pedalando mais de 100 quilômetros e eu nem saía de casa. Eu até tinha vontade de ir com ele, mas eu tinha maior medo de andar de bicicleta. E o engraçado é que eu comecei na bicicleta, aqui dentro do condomínio mesmo, com 5 quilômetros. Hoje eu já consegui ir num pedal de mais de 60 quilômetros. Além da disciplina, a ciclista também contou com a ajuda de profissionais. Eu tive 3 profissionais que foram essenciais para essa minha mudança, que foi a endocrinologista, e o outro profissional que também teve muita relevância em tudo isso foi a nutricionista, que fez o acompanhamento diário. O terceiro profissional que eu quero destacar também é o preparador físico. Porque quando a questão de exercício físico, você pode se sentir perdida, mas quando você tem alguém que tem uma competência técnica para lhe ajudar, tudo muda. E isso me trouxe um retorno tão grande porque eu comecei a inspirar outras pessoas. Eu comecei o processo pensando, eu preciso reaprender a me alimentar e eu preciso fazer atividade física. E olha onde eu cheguei. Olha só que legal a história da Andreia, né? E quem quiser acompanhar um pouquinho mais sobre a rotina dela, pode acompanhar ela no Instagram, Andreia Paula Vaz. Andreia Paula Vaz, então é o perfil dela, para você conhecer um pouquinho dessa história. A gente tem vários pontos bastante interessantes no caso da Andreia, né, doutor? Primeiro que ela viu ali justamente numa outra doença, num outro problema, na diabetes, essa necessidade da prática de atividades físicas. Ela conseguiu iniciar tudo isso dentro de casa e o mais importante é que eu vi é que tem o envolvimento da família, né? A participação da família às vezes torna esse momento mais gostoso, né? Todos os componentes, né? Ela tem a motivação, tem a doença, o medo do diabetes, a parte social, você vê que a sociabilização do exercício físico, até na interação com a própria família, né? O vídeo é bem
bacana você ver, com a criança também junto. E a história de gostar ou não gostar, todo mundo que faz exercício físico tem aquele dia que está com aquela preguiça danada, né? Mas eu acho que se a gente for analisar, no fundo, ela gosta muito dela mesma. E com isso ela acha essa motivação para fazer isso. Eu achei também muito interessante o que ela coloca no final. Você vê que ela procura um profissional médico, tem auxílio de uma nutricionista, tem o auxílio do educador físico. Então, apesar da informação estar na internet, do mundo virtual trazer isso para dentro da casa da gente, isso também deve ser guiado por pessoas que fazem só isso da vida e certamente vão saber ensinar ou orientar de uma maneira mais técnica e mais eficaz, né? De uma maneira mais personalizada, que eu acho que seria a palavra da vez, customizada. Muito bacana. Tem um grupo de profissionais hoje, né, à disposição para essa promoção da qualidade de vida. Ela citou endocrinologista, nutricionista, o próprio ortopedista, o educador físico. São vários profissionais hoje para guiar esse indivíduo para essa prática, né? Porque começa com uma doença, né? Ela começa falando do diabetes. Então, você tem também maneiras erradas de fazer as coisas. É importante você estar bem orientada para você, não é só simplesmente vou fazer exercício. Se você faz da maneira correta, você vai ter uma resposta mais rápida e vai correr menos risco. Eu acho que é o ponto principal. Mas é muito bacana, né? Isso é uma coisa que tem acontecido bastante. Essa pandemia trouxe essa reflexão para muita gente. Muito legal a gente poder compartilhar histórias e incentivar você de casa, levar a informação. Então, espero que vocês de casa continuem conosco, tá? Ainda tem muito mais conteúdo no nosso Viver Bem de hoje. A pausa é bem rápida. Doutora, assim como a Andréia, então, para a gente seguir falando do nosso tema de hoje, sobre a importância da prática de atividades físicas, principalmente neste momento de pandemia, onde estamos enfrentando o novo coronavírus, uma doença que ainda é muito nova, ainda tem aí diversos mistérios, os estudiosos têm trabalhado bastante para a gente entender cada vez mais, só que sabemos que atividade física é mais saúde, é qualidade de vida, então... Assim como a Andréia, se de repente alguém quer começar, quer iniciar a prática de exercícios físicos, antes eu tenho que ter algum cuidado específico, eu tenho que passar por algum especialista específico? Eu acho que tem. Um conceito que a gente usa muito no esporte profissional, que é a avaliação pré-participação, a gente precisa trazer para a vida, né? Como é que está teu coração? Como é que está tua glicemia, o teu diabetes, colesterol, triglicérides? Você tem algum problema na coluna, você tem algum problema no ombro, você tem algum problema no joelho? Então, essa avaliação prévia, né, vai possibilitar que você não se coloque em risco quando você vai fazer atividade física. Então, uma avaliação de rotina, os exames de prevenção, a gente costuma correr muito atrás do tratamento e esquece de fazer a prevenção. Então, o primeiro cuidado seria esse, né? A entender quem sou eu e o que sou eu dentro da prática de exercício físico. Daí, qual exercício físico eu quero fazer? Isso é adequado para aquilo que eu busco? E daí, principalmente, escolher quem vai te orientar esse exercício físico, né? Procurar profissionais mesmo. Não entrar nessa do exercício da vizinha, da comadre. Hoje o WhatsApp é uma grande comadre no mundo da gente. A gente vai muito por modismos ou vai repetindo coisas sem nem saber o que está fazendo. Existem profissionais, no caso, o profissional de educação física é a pessoa indicada para esse treinamento desportivo, né? Até porque, às vezes, cada corpo pode ter uma limitação, mas com o leque de atividades que nós temos hoje, é impossível alguém ficar parado, né? Você tem opções para tudo. E você vai mudando também, né? Você, mecanicamente, com o exercício físico, você pode corrigir limitações e passar a conseguir fazer coisas novas, né? A intensidade é uma coisa muito importante, né? A gente tem que ter um crescimento linear, um crescimento lento. A palavra moderado, eu acho que encaixa muito bem nessa situação. Tudo que é extremo acaba fazendo mal, né? Para você chegar no extremo, você tem que construir uma base muito estável para isso não te fazer mal. É porque, às vezes, por uma espera, por uma ansiedade em obter resultados, ou comecei e acho que tenho que sair já aderindo a tudo, o ideal é que você comece devagar, sentindo a necessidade do seu corpo, num ritmo moderado, para ir se encaixando. E deixando o seu corpo se adaptar. O corpo vai sofrer alterações, o organismo vai ter adaptações ao estresse provocado pelo exercício físico. Então, a gente que às vezes vai com muita vontade, daí se você tiver dor, se você tiver uma lesão, você acaba parando de fazer atividade até por semanas, porque não teve um ritmo adequado nesse reinício. Então, moderação e constância seriam as palavras que eu acho que encaixam muito bem nisso.
A prática de atividade física, doutora, as crianças também devem ser inseridas nessa rotina? É aconselhável que a criança faça algum tipo de atividade física? Renata, aconselhável não, é essencial. Se você pegar a recomendação do OMS, que era a recomendação antiga do American College, de 150 minutos por semana mínimos de atividade física para um adulto saudável, que agora eles falam entre 150 e 300, para a criança, essa recomendação é de 300 minutos por semana de atividade física. Nós vivemos, a gente tinha uma criança que crescia na rua, hoje ela cresce grudada no celular. Com a pandemia, ela cresce grudada no celular, deitada no sofá, longe dos amigos. Para a saúde física, para a saúde mental, essas crianças precisam se exercitar. Né? No começo teve muito, né? A gente fazia dentro de casa, você tirava os móveis da sala e vamos pôr as crianças para mexer. Hoje já tem uma condição delas fazerem algumas coisas fora de casa, é essencial que essas crianças estejam andando de bicicleta, brincando. Não precisa ser um exercício físico de a criança ir para a academia ou a criança fazer só aulas. Não, ela tem que brincar, ela tem que correr, ela tem que pular. Não só para a saúde física, mas também para a saúde mental. Os idosos também devem fazer exercícios? Devem, e eu acho que mais do que todo mundo. O idoso é outro paradigma que tem que ser quebrado, né? O idoso sempre foi colocado dentro de uma bolha, que vai fazer massagem, no máximo um alongamentozinho e piscina. O idoso precisa melhorar a musculatura, o idoso precisa fazer força, ele precisa sustentar melhor o peso. A gente tem a sarcopenia, que é a perda de massa muscular, que começa lá na idade adulta, e você com 70 anos, você perdeu 40%, 50% da tua força, na média. E se você não estimular isso, essa perda vai cada vez ser maior. Então o idoso ele precisa fazer atividade física, ele precisa fazer atividade aeróbica para melhorar os parâmetros aeróbicos, mas ele precisa também de atividade muscular, de exercício resistido, de borracha, de peso, de musculação Mas até. se ele nunca fez na juventude, doutor, Ele precisa, é possível esse início? É necessário. A gente trata a artrose de joelho com musculação, lógico, com exercícios adequados. No idoso, eu acho que no idoso a customização ou a prescrição individual ela é muito importante. Não é que o idoso vai sair fazendo exercício, mas com a orientação adequada, isso vai trazer só benefício. Para todos esses fatores, mas o idoso ele tem falta de força, ele tem desequilíbrio e aquele conceito de eu tenho problema na coluna, eu tenho problema no joelho, eu tenho que ficar deitado, eu tenho que me mexer menos, isso já caiu por terra. Já tá, assim, já é uma coisa comprovada que quanto menos você se mexer, mais dor você vai ter. Quanto menos você estimular, mais vai doer. Então tem que tirar essa redoma de vidro. Também não pode causar uma agressão com o exercício errado, mas achando a mão para fazer o exercício da maneira correta, e de preferência que dê prazer também, né? Que sociabilize, que traga grupos de amigos novos. E esse conjunto de fatores para o idoso vai ser essencial. Mesmo, o senhor comentava que os idosos naturalmente, quando a gente vai envelhecendo, naturalmente nós vamos perdendo a força, perdendo massa muscular. Aquele indivíduo que na vida, quando mais jovem, praticava atividade física, né, tinha uma rotina, um hábito, essa perda ela é menor quando chega ela é menor. Na ela terceira idade? acontece, mas ela é menor. Né? Quando você estimulou o teu organismo a vida inteira, quando você faz exercício resistido, que a gente chamava de musculação, mas que tem várias maneiras de fazer a vida toda, você consegue diminuir essa perda. Mas ela acontece, né? Senão a carreira de um atleta não acabaria nunca. A idade traz coisas boas e coisas ruins. Eu acho que a perda de força, a perda de massa muscular é uma coisa da idade, que não tem como a gente evitar. Mas se você estimular com exercício constante, ela vai ser minimizada. Doutor, e para aquela pessoa que praticava atividades físicas, tinha uma rotina antes, né, no início mais restrito dessa quarentena, dessa pandemia, e ficou ocioso ali quando a gente teve o fechamento, as restrições um pouco mais intensas. Qual seria a melhor atividade para essa pessoa sair da ociosidade? Eu acho que a gente tem que buscar voltar a fazer o que a gente sempre fez. Tirando as limitações que a gente pode ter, as pessoas começaram a fazer muito exercício aeróbico, porque era o que a gente conseguia fazer, mas pararam de cuidar da parte muscular. Então, no pós-pandemia, né, vamos falar que em Porto Velho a gente ficou mais fechado até junho, e depois a coisa está um pouco mais aberta, eu já tive 5 ou 6 casos de fratura por estresse em pessoa que está só correndo.
dá um edema ósseo, dá uma sobrecarga, porque a gente, não, eu não tenho como fazer a parte muscular, então tem que cuidar do todo. Se a pessoa fazia uma atividade intensa, ela ficou parada 3 meses, 4 meses, 6 meses, a primeira coisa é que ela não pode voltar na mesma intensidade que ela parou, né? Mas tem que recuperar. Você fica 6 meses parado, você tem perda muscular, você tem perda mecânica e você precisa corrigir isso. Porque senão, se você for querer voltar como você estava 6 meses atrás, isso é impossível. A gente viu muito isso, pegando o gancho, nos atletas profissionais. Nunca houve tanta lesão muscular no futebol como nesse pós-pandemia. Pelo tempo de inatividade que é inédito, né? Os clubes ficarem fechados por 3, 4 meses, pela intensidade do calendário, né? E também pelos atletas que tiveram Covid, e isso trouxe também um risco maior de contusões na volta. Muito bem, a gente segue falando deste tema depois do intervalo, que é bem breve. Você de casa, continue conosco. Já de volta com o Viver Bem deste sábado, falando sobre a prática de atividades físicas, principalmente neste período de pandemia. Recebendo o Dr. Serbino, que é ortopedista, e a gente até comentou hoje sobre a corrida, né? Uma das práticas aí que a gente percebe mais comuns, a corrida, o ciclismo. Mas a corrida ela é um exercício de alto impacto. Não é só colocar o tênis e sair correndo. A gente precisa tomar alguns cuidados antes de começar a praticar esse exercício, né, doutor? Com certeza, a gente já até citou alguns deles, né? Ver a avaliação cardiovascular, ver como está a tua parte cardiovascular. A corrida ela é muito fácil de fazer, né? Porque a gente não precisa de muita coisa, não precisa de equipamento, mas existe prescrição adequada de corrida. Então, o treinamento tem que ser passado por um profissional adequado. E esse treinamento é dividido em 2 partes, né? As planilhas de corrida, que são famosas, que todo mundo segue, por alguém que entenda de corrida e é um educador físico, mas também o trabalho muscular, porque não é só correr, você tem que ter uma base muscular para isso. E essa base precisa ser sempre mantida e cuidada. Então, esse trabalho complementar muscular é essencial para que você possa fazer essa corrida de uma maneira mais saudável. Na corrida também são muito comuns as lesões, né, doutor? Como preveni-las? Fazendo as coisas aos poucos, né? Moderação, ritmo, constância. E fazendo isso, você tem que equacionar o treinamento de corrida e o treinamento muscular. Você fazendo isso de uma maneira constante, as lesões nunca vão ser todas evitadas, mas você vai diminuir bastante esse número de lesões. A própria Andréia, a personagem da nossa matéria de hoje, ela pratica o ciclismo. É uma forma boa de se exercitar, de praticar exercícios. Também tem riscos de lesões, doutor? Qual que seria a sua avaliação sobre o ciclismo? O ciclismo é muito bacana, né? Está na moda hoje. Acho que na pandemia o ciclismo explodiu. Eu acho que toda forma de exercício é uma forma boa. Não tem o melhor exercício. O exercício depende do que a gente gosta de fazer, né? Para quem gosta, o exercício que a gente faz é o melhor de todos. Os riscos do ciclismo são... Toda atividade tem seus riscos específicos. O ciclismo começa na queda, que é um risco, mas a gente tem que ter cuidados especiais com coluna, tanto coluna cervical como coluna lombar, com os joelhos, por causa da movimentação dos joelhos, e você fazer um bike fit adequado, uma boa adequação da tua bicicleta já previne isso. Você tem problemas também no ombro e nas mãos, por causa do segurar, né, o guidão, por causa da carga que você coloca. Então, eu não vejo o ciclismo como um esporte de risco. Aliás, eu não vejo nenhum esporte como esporte de risco, desde que você faça da maneira adequada e entendendo o que você precisa fazer para praticar aquilo. Outra questão, doutor, desse período de quarentena, sobre essa readaptação, né? O home office, você tem ali a geladeira mais próxima, né? Você está em casa, come mais, acaba bebendo mais bebida alcoólica também, porque não sai para socializar, para fazer outras coisas. Quais seriam os hábitos de vida para favorecer esse retorno para a atividade física? A gente não pensando agora só na atividade física, no meu contexto, para eu voltar a essa rotina. Eu que tinha uma rotina e agora me perdi no caminho por conta da pandemia. Eu acho que primeiro a gente começa, quando a gente fala de hábitos, a gente fala muito da higiene mental, da saúde mental, né? Muita atenção para isso. A compulsão ou a falta de constância, isso às vezes são sintomas até de uma depressão, né? Você pode estar entrando num quadro de depressão pela falta de exercício até, e pelo medo e por tudo que traz a pandemia. O exercício físico, ele depende dessa constância.
o repouso ou o sono talvez seja de tudo que a gente faz para prevenir lesão, o maior de todos os fatores e que interfere positivamente na diminuição das lesões. Hoje todo mundo está dormindo muito pouco e muito mal, né? Quem tem privação de sono vai ter piora de todos esses indicadores, vai ter mais dificuldade para emagrecer, vai ter mais compulsão para comer muitas vezes. Então, o repouso. E em relação à alimentação, todo mundo falava, não, tem que comer de tanto em tanto tempo, tem que fracionar. Hoje isso está muito diversificado, né? Então, eu acho que não existe uma regra que valha para todo mundo. A personalização, né? Você tem que entender o que é a tua dieta, o que é o teu hábito, qual que é o teu ritmo circadiano e adaptar aquilo para a tua saúde. Mas os conceitos gerais de beber bastante líquido, de alimentação mais saudável, de fugir dos enlatados, isso eu acho que é lugar comum, isso todo mundo sabe. Pegando o gancho da personalização, hoje, doutor, o senhor está com um atendimento diferenciado para receber esse paciente, né, para dar essa orientação. Hoje, o senhor está atendendo onde? Eu tenho 22 anos no Hospital Pronto Acordes, né? Eu falo que é a minha segunda casa, é a minha segunda pele. E com as mudanças, o hospital mudou muito. O Dr. Zé Augusto, nos últimos anos, o que ele fez em centro cirúrgico, em UTI, devia estar aberto para visitação pública, que é um espetáculo que o hospital fez. E eu tive que sair, porque o lugar onde eu estava vai ser a entrada de serviço do hospital. E a gente está vendo aí então, o novo ambiente, né? Tá lá. Eu estou relocado agora dentro do hospital, no segundo andar, né? E a gente aproveitou para criar um ambiente um pouco diferente, mais voltado para aquilo que eu gosto, para aquilo que eu acredito, né? Com as cores que eu gosto. Mas nós estamos lá no segundo andar do Pronto Acordes. E posso falar, viu, por uma experiência pessoal, viu, doutora? Não sei nem se o doutor Cerbino lembra, mas também já passei pelas mãos do doutor Cerbino. A gente pegou bem no ponto, falamos hoje sobre as questões de sentir dores, né? Que cada indivíduo tem a sua limitação, mas nem por isso se deve se tornar um impedimento para a atividade física, né? Eu busquei uma vez o atendimento com o doutor Cerbino por conta do joelho, por sentir dores no joelho e ao contrário, quando você tem uma dor, você tem que exercitar mais aquilo para ter qualidade de vida, né? Eu lembro sim, e eu acho que é adequar o exercício, né? Não é privar do exercício. Muitas vezes é o que você não está fazendo que você vai somar para você ter essa prevenção. Então, eu acho que o exercício é um santo remédio. Então, quero agradecer ao doutor Cerbino, quem quiser encontrá-lo hoje, atendendo no Hospital Pronto Acordes, certo? Hospital Pronto Acordes. Muito bem, a gente fica muito feliz, viu, doutor, por poder trazer esse tipo de esclarecimento para o nosso telespectador e falar de qualidade de vida. Obrigada mais uma vez. Eu que agradeço a vocês pelo convite, foi um prazer estar aqui. Agradecer também a Celibras, né? Afinal, a gente precisa levar este tipo de conteúdo para todos os públicos, então todos os sábados aqui nos auxiliando no Viver Bem. Sábado que vem nós estamos de volta, espero que vocês de casa tenham gostado. E olha, já fica a dica, cuide-se, tá? Cuide da sua saúde. Sábado que vem nós estamos de volta, ótimo fim de semana.